entre nós, não houve cravos de defunto no outono de 1941. Na época, pensamos que era porque Pécula ia ter o bebê do pai dela que os cravos de defunto não cresceram. Um pequeno exame e muito menos melancolia nos teriam provado que as nossas sementes não foram as únicas que não brotaram. As de ninguém brotaram. Oi, gente, tudo bom? O meu nome é Gabriela Pereira e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Bom, gente, O Olho Mais Azul é um livro forte e de muito significado. Eu vou falar um pouquinho sobre a autora. A Toni Morrison é uma mulher negra estadunidense. Ela foi a primeira e única até aqui que ganhou o Nobel de Literatura por toda a sua obra, por esse livro, por Amada, entre outros. E ela foi muito importante para difundir a literatura negra nos Estados Unidos. Quando ela trabalhou em editora, ela difundiu muito. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a autora, vai lá no meu Instagram, que tem um IGTV dedicado a ela, tá bom? O link tá aqui na descrição. Mas vamos lá. O Olho Mais Azul conta a história de Pécula Bird-Love através de uma de suas colegas que chama Cláudia. A Cláudia é a narradora, mas a história é sobre a Pécula. O livro não é contado de forma linear, eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo, mas a autora escolhe instigar o leitor contando um pouquinho do presente e um pouquinho do passado das personagens que foram importantes para a total destruição da Pécula, tá bom? O que acontece? Pécula é uma menina negra de pele retinta que nasceu e cresceu numa família pobre, cujos pais se acham e a acham feia. A questão da feiura e da beleza nesse livro é muito constante. Ela é considerada na escola, entre os amigos e até entre a sua própria família, como a pessoa mais feia por ter a pele retinta. Enquanto isso, as bonecas e a TV e o cinema, para onde a mãe dela gosta de ir e tem a referência de beleza, propagam só imagens de gente branca como belas. E é por causa disso que ela quer ter o olho azul. Porque ela percebe como as mulheres e os homens e as crianças tratam melhor as meninas que têm olho azul. Inclusive a sua própria mãe trata a menina de quem ela cuida, porque ela é empregada de uma família branca. A menina de quem ela cuida é loira, do olho azul, e a mãe dela trata a menina como se fosse uma princesa e trata a própria Pécula como se fosse um lixo mesmo, sabe? É muito complicado porque essa mãe, a vivência dela é de eu sou feia, eu tenho uma família feia, o cinema me mostra isso, a minha vida me mostra isso, e eu me sinto bem trabalhando na família de gente branca porque lá as coisas são bonitas. E essa questão da beleza fala muito com a Pécula. Eu não consigo dizer o quanto isso é vivenciado hoje em dia, mas a Adriele Regine, no vídeo da quarentena do Leitura de Mulheres Negras, fala um pouquinho disso na resenha dela sobre esse livro aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Outra questão aqui, que tem a ver com a beleza também, e tem a ver até com as questões políticas, é um episódio em que um menino com pele negra, mas de um tom médio, não com a pele retinta, tem a família com o mesmo tom de pele e ela é convidada a entrar na casa dele, mas por maldade da criança, e ela fica maravilhada com a cor da pele da mãe dele, com a cor da pele dele. Então a questão do colorismo está presente aqui nesse livro, tem a ver com o momento em que a autora escreve também. E as pessoas de pele negra média se consideram melhores e mais belas do que as pessoas de pele negra retinta. Elas também estão num lugar social e econômico com mais oportunidades do que a pessoa de pele negra retinta. Também não tenho muita categoria para falar sobre colorismo.
Mas eu vou deixar aqui na descrição o link da Luana Jales, no vídeo do Politize, que fala sobre colorismo histórico através desse livro. E tem o vídeo também das meninas do Papo de Preta, que fala sobre colorismo, que eu vou deixar também aqui na descrição. A questão é, Pécula, uma menina de pele negra retinta, é considerada a pessoa mais feia. E não é só pelas pessoas brancas, não é só pelos amigos da escola, pela própria família. Enquanto Cláudia, por exemplo, a nossa narradora, também tem uma pele retinta, a mãe dela valoriza ela, a relação familiar é muito melhor. Já Pécula tem uma relação familiar pautada na pobreza e na violência. E aí o livro fica retomando a história dos pais dela para contar como que eles chegaram nessa situação. A mãe dela sofreu um acidente quando era mais nova e acabou ficando com uma perna menor que a outra, não era valorizada por ninguém, sempre foi considerada também uma pessoa feia. E o pai dela, órfão, se livrou de algumas coisas, mas não aprendeu muito sobre outras. E aí, quando ele chegou a ter uma família, eles se mudaram, né, para Lorraine, Ohio. Quando chegou a ter uma família, ele surtou, porque ele não teve uma figura nem paterna nem materna em casa. Ele não sabia como isso ia funcionar. Eu não sei, eu acho que a autora, eu considero que a escrita é pra gente condenar as pessoas, todas as pessoas que se envolveram para destruir a vida da Pécula, conforme eu falei anteriormente. Mas eu não senti ódio pelo pai da Pécula, por exemplo, ou até por sua mãe. Eu senti que é um ciclo muito difícil deles lidarem. Eu não tô justificando, eu só tô dizendo que o modo como eu li, talvez numa segunda leitura eu tenha uma outra interpretação, é muito triste, é muito baixo, sabe, o nível aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Pécula. A Pécula é uma menina inocente, os pais dela brigam muito, violentamente. O pai dela teve uma ocasião que tenta botar fogo na casa e ela tem que ficar com a família da Cláudia, que é a nossa narradora, porque eles não têm onde viver numa época. O pai dela tem um problema sério, ele é alcoólatra, mas ele é muito alcoólatra. E ele é super violento, enfim. Mas a mãe dela também é muito violenta. Eles não têm amor um com o outro. E a ideia de amor da Pécula é uma ideia de amor que ela viu na vida dela. Então, ó, eu vou ler um trecho aqui sobre o que ela acha do amor, né? Pécula foi até a janela e olhou para a rua vazia. Um tufo de mato tinha forçado o caminho por uma rachadura na calçada, só para topar com um vento frio e úmido de outubro. Ela pensou em Derry Prince e em como ele gostava da senhorita Mary. Imaginou como seria o amor. Como é que os adultos agem quando se amam? Como em peixes juntos? Veio-lhe aos olhos a imagem de Charlie, que é o seu pai, e a senhora Britlove na cama. Ele fazendo ruídos como se sentisse dor, como se alguma coisa o segurasse pela garganta e não soltasse. Terríveis como eram, esses sons não eram tão maus quanto a ausência de som da mãe. Era como se ela nem estivesse lá. Talvez o amor fosse aquilo. Sons estrangulados e silêncio. Pela vivência de Pécula, em que ninguém tem compaixão por ela, ela nem ao menos tem uma voz na narrativa. A história é contada sempre através do olhar dos outros. A única vez que ela tem voz é no final da obra. Ela quer ser amada. O sonho dela é ser amada. É por isso mesmo que ela quer ter os olhos azuis, para tentar ser amada. E essa é a ideia de amor dela.
E isso é muito triste, porque eu não sei se a gente, como leitor, consegue amar a Pécula como ela deve ser amada. É muito complicado. E aí, depois de muita coisa, depois da vivência de violência, da família que não tem nenhum sentimento, nem o próprio irmão parece ter algum sentimento positivo em relação à Pécula. Toda a relação de pobreza, a relação da linguagem que ela tem para com os pais, para com o mundo, a vivência dela em relação ao que ela vê, aos amigos, todos ficam contra ela pela cor da pele dela mesmo. E ela ora todo dia, ela reza pedindo os olhos azuis. Depois de um tempo, ela percebe que Deus não ia ouvir, né, o que ela queria, e ela foi atrás de alguém que pudesse fazer. É como um feiticeiro. Aparece Sophie, gente, eu não sei pronunciar, desculpa. Church. É um apelido do moço, né? E ela achou um cartão dele que tava escrito que ele faz as coisas que ela quer, né? Com feitiços, azar, influências, espiritualidade, evidência, né? E aí ela vai atrás dele e pede: eu quero ter olhos azuis. Ele fala: nossa, faz todo sentido. Uma menina feia me pedir olhos azuis, me pedir beleza, né? E ele meio que se coloca no lugar de Deus. E aí ele então escreve uma carta a Deus, dizendo: ó, caro Deus, a finalidade dessa carta é pô-lo a par dos fatos que lhe escaparam à atenção ou o Senhor decidiu ignorar. Aí ele conta um pouquinho da história dele, né? E aí ele conta que Deus não amou essa criança, mas ele amou, porque ele deu os olhos azuis para ela. E é muito complicado porque ele não dá os olhos azuis para ela. Ele vira para ela e fala assim: ó, eu vou te dar, eu não posso fazer isso agora, mas vamos ver o que o universo faz por você. Eu vou te dar um cachorro, se acontecer alguma coisa estranha com ele, você terá os olhos azuis. E acontece mesmo alguma coisa com o cachorro e ela acredita firmemente, ela entra numa loucura insana de que tem os olhos azuis. E ela é uma criança de 11 anos que foi estuprada pelo pai, que está grávida do próprio pai. Nesse momento, todo mundo da vizinhança sabe do ocorrido e olha para ela torto, olha para ela estranho, desvia os olhos quando a vê, e ela acha que toda essa reação da vizinhança tem a ver com a cor dos olhos dela e não pelo fato dela ter sido abusada sexualmente do próprio pai e estar grávida do próprio pai. E é só a gente tem o relato do primeiro abuso sexual, né? O pai dela chega em casa bêbado, vê ela lavando a louça, ela tem 11 anos e ele lembra de quando conheceu a mãe dela. E aí ele abusa dela, mas no final, no devaneio da Pécula, a gente entende que também teve outro momento que não foi narrado no decorrer da história, a gente ouve dela, a gente lê dela, na verdade, de que ele abusou uma segunda vez dela no sofá. E é tudo é muito triste. A Pécula é uma pessoa totalmente destruída e ela não tem culpa nenhuma disso. É tudo culpa do pai, da mãe e de toda a sociedade, dos amiguinhos da escola dela e inclusive do próprio irmão. É uma história muito tensa mesmo, sabe? A gente, mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, porque pelo que a Pécula passou, a gente não sente amor pela Pécula. A gente sente pena. A gente nem a gente ama direito essa menina. E a gente acaba não entendendo muito bem como reagir a isso tudo.
os vizinhos condenam a Pécula. Tem um que chega a dizer que a culpa é meio dela, porque que ela não reagiu. Ó, por que será que ele fez uma coisa dessa? Não tenho a menor ideia, de maldade. Deviam tirar ela da escola, deviam. Afinal, ela é um pouco culpada também. Pelo amor de Deus, gente, sabe? E a gente também não sabe muito como reagir. A narradora e a irmã tentam achar um jeito de salvar o filho da Pécula, porque todo mundo quer que essa criança morra, que esse bebê morra. E ele acaba morrendo, nasce prematuro e morre, mas as meninas tentam salvar de algum jeito essa criança e também não consegue. Tem a ver com uma coisa toda natureza também, acho que renderia até mais de um vídeo esse livro, tá bom? Então fica aí a dica desse livro pra vocês, é um livro muito bom, muito top mesmo. É uma das melhores leituras que eu já tive. E eu vou deixar aqui na caixinha de descrição o link pra vocês comprarem. Eu não sei se eu vou achar o link da tag, mas tem uma edição da Companhia das Letras. Tem um pós-fácil da Toni Morrison que é muito bom também, sabe? Vale muito a pena a leitura. E é um livro e uma autora que precisam muito da nossa atenção. Tá bom? Então é isso aí, gente. Curte, compartilha. Se já leu esse livro, não leu, ficou interessado, não entendeu muito bem do que se trata, porque eu sou muito confusa, me conta aqui nos comentários, tá bom? E se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais e é isso aí. Abreijos e versos pra vocês.